de todos, nessa manhã fria, pelo menos aqui em Cascavel, no Paraná. Agradeço ao pessoal da IBRAT pelo convite, principalmente o Kian, na presença do Kian, que convidou para a gente estar conversando um pouco mais, sendo essa, pelo que eu sei, a última palestra da nossa formação nesse projeto, né, de acolhimento psicológico às transmasculinidades e homens trans. Que bom, Maria Clara, que você abriu sua câmera para te ver. Gita, bom dia. Não vou me apresentar, gente, de me delongar me apresentando, porque lá no grupo já foi mandado, né, o meu nome, o que eu faço, então acho que como nós temos também um pouco tempo, eu quero aproveitar esse tempo para a gente estar conversando, trazendo algumas provocações, trazendo algumas inquietações. Vou deixar aberto, acho que um tempo final para a gente estar conversando, tirando dúvidas, fazendo questionamentos, tá? Pode colocar ali no chat ou depois pelo microfone mesmo. E eu vou começar compartilhando a tela com vocês, tá? Qualquer coisinha vocês me chamam, para a gente estar começando essa conversa. Primeiro, peço desculpas às pessoas não binárias, às pessoas que utilizam outro tipo de pronome, que para mim ainda é muito complexo falar na linguagem neutra ou inclusiva. Vou procurar usar uma linguagem não sexista, pelo menos é mais fácil, pelo menos para mim no momento, escrever do que falar, então me desculpem por isso. Para as pessoas que têm algum problema de visão, também vou fazer a minha descrição. Eu sou um homem cis, não branco, estou usando gay, estou usando um óculos transparente, um cachecol cinza, uma blusa de lã com várias cores, estou numa cadeira clara e tem uma parede e uma televisão atrás de mim. Ok? Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos. E vou começar a compartilhar a tela com vocês. Só por gentileza, me avisem se ela está compartilhada. Foi, gente? Está aparecendo para vocês? Maria Clara, está aparecendo aí? Sim, tá aparecendo. Tá. Obrigado. Bom, gente, quando me convidaram para estar falando sobre nessa última palestra, né, desse projeto, eu fiquei pensando no que eu poderia estar contribuindo e dentro do que eu faço, né, também no atendimento psicológico às pessoas LGBTQIA+, dentro dos estudos de gênero e sexualidade que eu já tenho há mais ou menos 15 anos, e hoje também trabalhando com as questões de disfunções sexuais masculinas, né, como terapia psicossexual. E mesmo sendo um homem, né, sou um homem cis, de orientação sexual homossexual, uma pessoa que eu me considero não branca, então eu fiquei psicólogo formado desde 2012, com mestrado e doutorado nas questões de gênero e sexualidade, e aí as minhas inquietações e até mesmo a provocação que eu quero fazer nessa manhã é a partir de algumas coisas que eu tenho percebido, dentro das resoluções, dentro do Código de Ética, dentro das documentações do Conselho Federal de Psicologia, apesar que dentro dos conselhos regionais nós sabemos que existem várias outras peculiaridades, algumas cartilhas, algumas orientações mais específicas, mas eu vou me basear e trazer para a nossa discussão, que eu acho extremamente importante dentro desse projeto, que nós, enquanto profissionais da psicologia, estamos dispostos e dispostas a estar trabalhando com as pessoas transmasculinas e homens trans. Claro que hoje, dentro do nosso Código de Ética e das demais resoluções relacionadas às questões de gênero e sexualidade, não existe uma normativa ou uma nota técnica, ou uma resolução específica para transmasculinidades, mas sim para pessoas trans, como eu vou trazer para vocês. Mas eu, né, pensei como título da nossa conversa hoje, dessa provocação, porque eu acho que toda palestra ela é construída a partir de um diálogo, né, de uma troca de consensos e dissensos. Então, eu trouxe para a gente estar pensando, né, como título, Identidades Trans e as Psicologias. Quando eu penso as psicologias, porque nós sabemos das diversas áreas de atuação da psicologia, seja como ciência e profissão, e também seja dentro do campo teórico metodológico, né? E aí eu termino o título falando, né, estamos a serviço de quem? Né? Então, nós que estamos dispostos, eu tenho acompanhado esse projeto desde o início, como muitas e muitos de vocês, né, com palestras muito agregadoras, palestras muito provocantes, formações que nos inquietam enquanto pessoas, mas também enquanto profissionais da psicologia, e eu acredito que
para dar de maneira mais, dar um caminho, um norte também para nossa orientação, nós não podemos fugir das políticas que orientam eticamente a nossa profissão enquanto profissionais dessa área de atuação, tá? Então, o nosso tema é identidades trans e as psicologias. Estamos a serviço de quem? Bom, nós vimos durante esses meses que nós tivemos todas as formações aqui pelo IBRAT, né, com vários e várias convidadas, que nós nos deparamos atualmente, principalmente nesses últimos anos, com as conquistas de direitos das pessoas LGBTQIA+, no Brasil, apesar de toda a transfobia estrutural, apesar de todo o racismo estrutural, nós conseguimos conquistar alguns espaços, até mesmo porque nós, eu me coloco enquanto pessoas LGBTQIA+, começamos a demandar uma certa visibilidade, uma demanda por direitos, começamos a circular em outros espaços que até então não nos era acessíveis, mesmo hoje ainda diante de tantas violências físicas, psicológicas e verbais, tudo em diálogo com movimentos, teorias e estudos que ao longo dos anos vêm debatendo, vêm questionando, vêm provocando, vêm inquietando o campo das expressões de gênero, da identidade de gênero, das orientações sexuais, das práticas sexuais, que acabam, dentro de cada contexto específico, de cada cidade, de cada cultura, de cada regionalidade, de cada localização situada, como vai dizer a Dana Haraway, pensando e trazendo também, e reivindicando principalmente outras formas de tratamento das diferenças, né? Outras formas de respeito, outras formas de acessibilidade, outras formas de relacionamentos, né? Então, apontando, né, nós podemos fazendo um resgate de todas as palestras que nós vimos aqui, que surge, então, uma inquietação e uma provocação que aponta uma urgência de ampliação, tanto de conceitos e metodologias dentro do nosso trabalho enquanto profissionais da psicologia. Por quê? Porque nós ainda estamos vivenciando, dentro da formação em psicologia, eu digo isso porque eu fui professor universitário dentro de uma universidade privada e também de uma universidade pública, que nós ainda, dentro da nossa formação, nós estamos ainda contextualizados em teorias e práticas metodológicas que respondem ou correspondem ou legitimam, podemos pensar assim, alguns discursos ou algumas perspectivas e alguns pensamentos ainda do século XIX. Esquecendo de que nós temos que pensar e demandar sempre perguntas e questionamentos do momento histórico, sociocultural, político, econômico que nós estamos vivenciando. Então, ao mesmo tempo que na contemporaneidade surge uma demanda e que exige de nós, profissionais da psicologia, uma implicação, e aí quando eu falo uma implicação, não só de implicar, mas de estar cada vez mais eticamente envolvida e envolvido, dentro das demandas que surgem dentro do contexto histórico que nós vivemos, nos faz refletir e nos deve fazer questionar os nossos posicionamentos teóricos e metodológicos enquanto profissionais da psicologia, né? Se nós pensarmos nas questões de identidade de gênero, expressões de gênero, orientação sexual e práticas sexuais, hoje nós nos encontramos no Brasil, né? Segundo o MEC, segundo estudos e pesquisas, se eu não me engano, dentro da formação de grades curriculares, matrizes curriculares de formação em psicologia, sejam universidades públicas, universidades privadas, faculdades públicas ou faculdades privadas, dentro da grade curricular, enquanto disciplina de núcleo comum, quando eu falo de núcleo comum, para que todos tenham a mesma disciplina e não seja optativa, apenas 5 universidades no Brasil que têm a disciplina que trabalha a questão de sexualidade e gênero. Então, como que nós saímos formados e formadas a partir de uma formação que não discute, ou que discute, que abre uma porta para discussão somente para aquelas pessoas que estão interessadas ou acham importante discutir a sexualidade e o gênero, sabendo que independente de qualquer pessoa, de qualquer corpo, de qualquer corpo que chega no nosso atendimento privado, numa clínica individual ou numa política pública, seja de assistência, seja de SUS, nós vamos lidar com gênero. As pessoas, elas são marcadas pelo gênero, pela orientação sexual, pela expressão de gênero. Então, como não pensarmos que isso é extremamente importante, né?
E aí, quando nós pensamos aqui especificamente nas questões das transmasculinidades e de homens trans, muitas vezes eu fico pensando e refletindo que muitas vezes nós que trabalhamos ou temos um intento, o objetivo de estar trabalhando, de acolhendo essas pessoas, esses corpos e corpas, estamos muitas vezes centrados ou acabamos focalizando unicamente a questão da identidade de gênero. Nós esquecemos que as transmasculinidades e os homens trans, eles também apresentam dentro da sua construção subjetiva, do seu processo de subjetivação, da sua identidade social, da sua vida em si, ele também é marcado por uma questão de orientação sexual, de expressão de gênero, de pronome de gênero preferido, e muitas vezes nós não levamos em conta essas intersecções. Né, nós estamos simplesmente focados e focadas na questão da identidade de gênero, né, trans, né, e muitas vezes nós nos deparamos, né, hoje eu atendo 2 homens trans pretos, os 2 são heterossexuais, mas os relacionamentos e práticas sexuais deles são diferentes, então eu tenho que levar em consideração isso no meu acolhimento psicológico. Então, é essas provocações, a partir dessas provocações que eu quero trazer para nós, algumas nuances e algumas inquietações que eu acho extremamente importante quando nós nos disponibilizamos ao atendimento, ao acolhimento psicológico dos homens trans e das transmasculinidades, tá? Porque são esses atravessamentos que vão colocar em xeque e vão problematizar de maneira crítica, e eu acredito até mesmo, vamos pensar, transgressora e subversiva, alguns processos que até então, dentro do contexto das psicologias, ainda na formação, e aí quando eu falo em formação, não é somente na formação, na nossa graduação, mas também em muitos mestrados, em muitos doutorados, e aqui especificamente eu quero trazer também em muitas supervisões que nós, enquanto profissionais da psicologia, fazemos. Por que eu digo isso? Porque quando nós sabemos na nossa formação que, quando eu começo a atuar enquanto profissional da psicologia, principalmente no atendimento psicológico clínico, que nós podemos dizer o tradicional, dentro de um setting terapêutico, da clínica individual, nós sempre somos orientados a buscar uma supervisão, ter um supervisor, uma supervisora dentro, entre aspas, da abordagem da teoria que nós nos identificamos e trabalhamos. Só que nós acabamos esquecendo que também esse profissional, e aqui eu não quero desmerecer esses profissionais, mas também só trazer um ponto de interrogação, que se a nossa formação, ainda hoje, no século XXI, em pleno 2022, ela deixa a desejar nas questões de sexualidade, gênero, dos marcadores sociais de diferença, esses profissionais que também nos acompanham enquanto supervisores também têm, muitas vezes, entre aspas, essa deficiência no sentido assim de não ter agregado na sua formação também as questões de sexualidade e gênero. E muitas vezes, nós fazemos uma supervisão baseada dentro daquela linha teórica que eu sigo, mas, ao mesmo tempo, quando eu levo questões relacionadas às identidades trans, às identidades de gênero, às orientações sexuais, às práticas sexuais, ainda o viés que acaba sendo permeado também em algumas supervisões é o viés essencialista, patologizante, naturalizante, normativo da cisgeneridade, da cis-heteronormatividade. Então, essas vidas que hoje demandam não somente busca de direitos, mas também um acesso a uma saúde de qualidade, a uma saúde mental. E pensando saúde mental, não temos como não levarmos em consideração que a saúde mental não é somente no âmbito psíquico, mas a saúde mental se dá no âmbito social, de passabilidade, de respeito, de ter acesso à saúde, à educação, à cultura. Isso está na nossa Constituição. Então, como pensar somente saúde mental se uma pessoa ela vive uma precariedade econômica, cultural, subjetiva, relacional, e muitas vezes nós acabamos não levando em consideração tudo isso. Então, esses corpos e essas corpas, eles vão trazer para nós, profissionais da psicologia, aqui nesse caso que nós estamos falando hoje, questionamentos e problematizações
dentro daquilo que nós, dentro do campo ontológico e dentro do campo da psicologia enquanto ciência e profissão, ela ainda se declara e legitima enquanto verdade. Tá? Por quê? Porque nós vimos durante todo esse processo de formação aqui no IBRAT, né, que a nossa sociedade em si, colonizada dentro de um sistema cis-heteronormativo, ela tem como sua premissa, como sua matrix funcional, a cisgeneridade, a heterossexualidade e a branquitude. Então, se eu, enquanto profissional da psicologia, eu não reconheço, primeiro, os privilégios que eu tenho, né? Estou falando agora de mim. Se eu, enquanto profissional da psicologia, não reconheço o privilégio que eu tenho enquanto um homem cis, né? Eu não sou uma pessoa heterossexual e não me considero uma pessoa branca, mas eu sou uma pessoa cisgênera. Se eu não considero os privilégios que eu tenho enquanto uma pessoa cis, de passabilidade, de ter um doutorado, de ter um mestrado, de ter uma profissão, de ter uma casa onde morar, de ter acessibilidade a alguns direitos, alguns locais, diferentemente das pessoas transmasculinas e dos homens trans, o meu trabalho já é colocado por terra. Imagine se, né, você é uma pessoa cisgênera, heterossexual e branca. Já pensou nos seus privilégios? Já pensou nos privilégios que essa estrutura social colonizadora possibilita alguns corpos e algumas corpas em detrimento de outros corpos e de outras corpas? Porque são esses corpos e essas outras corpas que não são cisgêneras, que muitas vezes não são heterossexuais, que muitas vezes também não estão dentro da branquitude, que vão chegar para nós, que chegam para nós. E como eu olho, a partir de que viés, a partir de que perspectiva? E aí eu coloco sempre em xeque, né, gosto de falar muito disso na graduação, coloco muito em xeque uma palavra que acabou virando moda e que acabou perdendo também um certo significado, que é a questão da empatia. Como eu, um homem cis, vou me, né, colocar no lugar de uma pessoa trans, mesmo que eu queira, com todas as minhas forças, com toda a minha energia, com toda a minha boa vontade, com todo o meu amor, com todo o meu respeito, eu nunca vou saber o que é ser uma pessoa trans. Na verdade, o desafio é tirarmos os óculos das nossas perspectivas teóricas, reconhecermos os nossos privilégios e deixar que o outro conte a sua história. Né? Um exemplo disso, como eu disse, eu atendo 2 homens trans, pretos, né? E eu lembro de uma sessão que um deles chegou para mim e disse que estava passando por uns momentos, algumas coisas relacionadas à vulnerabilidade, algumas violências verbais, e que quando ele passava por isso, ele sentia, era uma sensação que como ele sentisse um frio em cima abaixo do ventre dele. Imagine comigo, eu, um homem cis, né, não tenho um ventre. Então, como que é isso, né? Esse é um exemplo básico, no sentido, como que eu vou pensar em me colocar no lugar do outro agora, naquele momento, fisiologicamente, biologicamente, não teria como. Porque eu não sei o que é ter um ventre. E mesmo que eu tivesse um ventre sendo uma mulher, é totalmente diferente. Então, na verdade, se nós não reconhecermos os privilégios que nós possuímos, sendo pessoas cis, sendo ou pessoas heterossexuais, ou pessoas brancas, ou outros tipos de privilégios da nossa profissão, dos nossos títulos, dos lugares que conquistamos, nós nunca vamos conseguir tirar os óculos dos nossos lugares e deixar que o outro nos leve para o lugar que ele está. Por quê? Porque, gente, não tem como nós sermos ingênuos e não falarmos que nós vivemos constantemente, principalmente as pessoas trans no Brasil, que nós sabemos que são as pessoas que mais são vulnerabilizadas, precarizadas, assassinadas, agredidas, dentro do contexto até mesmo de agressões físicas e assassinatos no contexto brasileiro, não temos como nós negarmos que a cis-heteronormatividade ela não trava uma guerra sobre esses corpos. E ela não trava uma guerra sobre os nossos próprios corpos. Então, nós temos que, primeiro, ter a clareza que nós estamos em guerra constantemente. Porque a cis-heteronorma coloca modelos e padrões de
identidade de gênero, de expressões de gênero, de orientação sexual, de maneira ao que algumas são normais, entre aspas, e outras são anormais. Algumas têm passabilidade, outras não têm passabilidade. Então, é uma guerra constante que nós nos deparamos. E é essa guerra constante que chega e pode bater a nossa porta enquanto profissionais da psicologia. E como enfrentarmos essa guerra? Como sermos aliados e aliadas nessa guerra contra a cis-heteronorma? Através da nossa profissão, mediante o nosso trabalho. E aí, o que eu quero perguntar para vocês, né, nós que somos todos e todas da psicologia, e o que as psicologias têm a ver com tudo isso, com essa guerra, com esse confronto, com essa precarização das vidas trans, das transmasculinidades, dos homens trans? E você, enquanto profissional da psicologia, o que você tem a ver com isso? Por que você está nesse projeto? Por que você decidiu oferecer o seu trabalho, seja voluntário, seja por um valor social, a estar nesse projeto? O que te levou? O que te motivou? O que te inquietou socialmente para estar aqui? Bom, nós temos dentro do conceito, né, e pensando a questão da psicologia em si, né, eu trouxe figuras de algumas pessoas queridas e também outras aleatórias, mas que, para exemplificar que dentro da formação em psicologia, muitas vezes nós ainda não estamos, principalmente depois que nós saímos da graduação, ou muitas vezes depois que nós terminamos uma pós-graduação, ou um mestrado, ou um doutorado, muitas vezes nós acabamos esquecendo que a psicologia, enquanto ciência e profissão no Brasil, ela constantemente está em diálogo com os movimentos sociais, está constantemente em diálogo com os processos de subjetivação atuais e que vão sendo atualizados constantemente, né? E aí, quando nós pensamos na questão de gêneros e sexualidades e práticas sexuais, nós temos algumas, né? Nós temos primeiro, o nosso código de ética, que já nos orienta dentro dessas questões. Além dele, o Conselho Federal de Psicologia já tem algumas resoluções, né, que já orientam e direcionam a prática psicológica no acolhimento e atendimento às pessoas LGBTQIA+, dentro de algumas especificidades, como a Resolução 001 de 99, a Resolução 01 de 2018, a nota técnica que saiu, se eu não me engano, ano passado, ano retrasado, sobre a Resolução 001 de 99 e a atual Resolução 08 de 2022. E aí eu te pergunto, você sabe o que são essas resoluções? Você sabe as especificidades dessas resoluções? O que elas nos orientam, o que elas nos pedem? Se você não sabe, eu só quero deixar uma, né, como eu disse que a fala de hoje vai ser uma provocação, uma pergunta atrás da sua orelha. Como trabalhar com pessoas, no acolhimento de pessoas transmasculinas e homens trans, se eu não sei as resoluções que permeiam as orientações sexuais, as identidades de gênero, as expressões sexuais dentro da minha própria formação? Como produzir um documento psicológico se eu não sei as orientações do meu código de ética que diz sobre como eu trabalhar dentro do meu consultório com essa população? Por quê? Porque eu pergunto isso e questiono e provoco isso. Porque, infelizmente, ainda no século XXI, nós nos deparamos com certas psicologias de manuais, né? Nós reproduzimos, teórico e metodologicamente e cientificamente, dizeres e práticas ainda baseadas em coisas do século XIX. Vamos pensar, gente, vou usar essa expressão entre aspas, as igrejinhas teóricas das abordagens que nós correspondemos e nós trabalhamos, né? Eu digo igrejinhas por quê? Porque muitas vezes eu fico tão centrado na minha abordagem teórica e eu não faço uma aproximação com outros diálogos que estão extremamente importantes, como nesse caso que nós estamos falando aqui, do acolhimento a homens trans e transmasculinidades, em orientações sexuais, expressões de gênero, práticas sexuais, não faço diálogos com estudos culturais, estudos transfeministas, estudos queer, estudos de gênero, estudos de masculinidades, e aí eu me centro unicamente como se Freud, Sartre, Deleuze, Jung,
Carl Rogers, etc., 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 fossem os salvadores da pátria, e eles respondessem todas as demandas que nós estamos vivendo em 28 de agosto de 2022, às 11h35 da manhã, aqui no Brasil, na América Latina. Então, infelizmente, hoje, se eu, enquanto profissional da psicologia, não me aproximo dos diálogos, tanto teóricos e metodológicos, com estudos que estão ao longo dos anos, falando, debatendo e questionando essas questões de identidade de gênero, expressões de gênero, práticas sexuais e desejo, e também, se eu não faço um diálogo, uma conexão com os movimentos sociais, onde essa população está inserida, discutindo as suas peculiaridades, as suas especificidades, as suas singularidades, eu continuo produzindo e legitimando uma psicologia do pastoreio, uma psicologia do sacerdócio, onde eu imponho a todo custo classificações, diagnósticos, tratamentos e curas. Por quê? Porque se nós formos pegar a história da psicologia, eu acredito que vocês devem ter estudado a história da psicologia na formação de vocês, nós vamos ver que a psicologia, quando surge, ela surge na crise do capitalismo, para quê? Para corresponder à demanda capitalista daquele momento, aonde o seu único foco era diagnóstico, sujeição e controle. É muito diferente hoje? Em alguns lugares, em algumas clínicas, em algumas formações, em algumas atitudes e posicionamentos de alguns profissionais, de algumas e alguns profissionais da psicologia, ainda continua assim. Então, essa pessoa chega a mim para um atendimento, para um acolhimento, eu acabo olhando, Maria Clara, eu vou usar você como bode expiatório porque você está na minha frente com a câmera. A Maria Clara chega para mim, eu simplesmente não, eu já vou, ou primeiro, perguntar o que ela tem, ou eu vou colocar os meus óculos da minha teoria e vou olhar para Maria Clara, olha, eu preciso identificar isso. Ah, é o inconsciente? Não, é o subconsciente? É o comportamento? Seja lá o que for a nossa abordagem. Eu não tiro os óculos da minha abordagem, da minha teoria, para o meu encontro com a Maria Clara. A minha teoria, a minha abordagem metodológica e prática, ela tem que ser uma ferramenta para que, a partir do meu encontro com a Maria Clara, ela me auxilie no como eu posso minimamente ser um mediador, uma mediadora dos processos de criação de uma outra escrita de vida e de uma busca de autonomia que, de repente, a Maria Clara está precisando. Então, enquanto eu colocar os meus óculos nesse primeiro encontro, nos meus encontros com a Maria Clara, da minha abordagem teórica, eu vou deixar escapar, muitas vezes, a história, a vida, as singularidades, as especificidades do corpo da Maria Clara. Né? E aí eu trouxe um professor da Unesp, pós-doutorado da Unesp, que ele fala que muitas vezes o psicólogo e a psicóloga o professor William Siqueira Pérez, que trabalha já há algum tempo com transexualidades e travestilidades, tanto na academia quanto no movimento social, ele fala que o psicólogo e a psicóloga sacerdote, esse que eu estou falando para vocês, ele se orienta pela prática dos manuais, pelas receitas prontas dos modos de viver que foram prescritos por ocasião dos fins do século XIX, restritos aos regimes de valores e de verdades daquele tempo, expressando suas fraquezas e medos diante de novas expressões estéticas, sexuais e de gêneros, pois como não as encontram em seus manuais e bíblias de referências, entram em confusão mental e atuam com truculências e reducionismos insanos. Ao invés de potencializar as diversas vidas que se apresentam à sua frente, as enfraquecem e as enquadram em rituais de contenção dos corpos, dos desejos e dos prazeres, reificando e dando manutenção ao sistema sexo, gênero, desejo e práticas sexuais. Qualquer alteração desse modelo perde inteligibilidade e coerência para os sacerdotes da psicologia. E daí, para patologizar e excluir, é muito simples. Então, é interessante pensar e a gente questionar, eu sempre me questiono e me provoco a esse pensamento de como está sendo a minha atuação dentro do meu processo com pessoas LGBTQIA+, né? Mesmo sendo uma pessoa LGBTQIA+, as expressões de gênero, as identidades de gêneros, os desejos e as práticas sexuais são totalmente diferentes das minhas. Então, eu tenho que estar sempre com uma antena ética ligada para saber quem eu estou servindo. São os manuais? São os regimes de valores?
São as verdades prontas, as receitas prontas que é uma pessoa trans, então todas as pessoas trans eu vou utilizar os mesmos procedimentos, as mesmas metodologias, as mesmas coerências, e aí eu não vou me atualizando com o contexto. Como isso acontece? Como que essa psicologia do sacerdócio ela acontece? Ela acontece através do quê? Dos enquadres identitários. Primeiro, como se todos os homens trans, como todas as pessoas transmasculinas, elas tivessem a mesma expressão de gênero, as mesmas práticas sexuais, os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. Elas não fossem atravessadas pela questão da raça, da classe social, da deficiência, da idade. Então, se eu olho todas e todos e todes da mesma forma, eu acabo colocando dentro de um enquadro identitário para responder àquela demanda que, aparentemente, se torna norma. Então, há uma subjetivação normativa aos processos de singularização. Por quê? Porque eu vou buscar o quê? Perfis de personalidade. Eu vou tentar fazer diagnósticos, não é um encontro, é um diagnóstico. E quando eu falo em diagnóstico, o que ele nos remete dentro do enquadro biomédico? A uma doença, que tem que ser buscada um tratamento e uma cura. Né? Como nós vamos ver no conselho de fiscalização hoje, lá no final, depois eu vou mostrar para vocês, o COF, né, o Conselho de Fiscalização, ele vai nos dizer que mesmo hoje na produção de documentos psicológicos para os processos de transição das pessoas trans, não falamos mais diagnósticos, não falamos mais nem avaliação psicológica, né, porque é uma questão que remete, dentro do contexto biomédico, a uma doença, a um tratamento e a uma cura. Né? Então, nós acabamos reduzindo a nossa identidade enquanto profissionais da psicologia a intervenções diagnósticas, curativas e de adequação dos corpos falantes ao status que é aceitável. Então, se nós não questionarmos esses posicionamentos, esses pensamentos que a nossa formação nos deu, e aí eu sugiro para vocês lerem um livro, para quem não leu, que é o Cisno Divã, fantástico, que ele traz essa questão da formação cis-heteronormativa, cisgênera dentro da formação em psicologia, apesar que ele vai trabalhar dentro do viés psicanalítico, mas tem muitas, para quem não trabalha com a psicanálise, mas também é bem interessante, que ele vai falar que a nossa formação, até nos estágios que nós fazemos dentro da formação, nos atendimentos, ele é cerceado, permeado e normatizado dentro de um enquadro cis-heteronormativo, de intervenções cis-heteronormativas, de intervenções que vão buscar diagnósticos, curas e adequação dos corpos falantes. E aqui a gente pode ampliar isso. Por exemplo, quando a gente vai tratar a questão de pessoas em situação de rua, vivendo em situação de rua, que nós muitas vezes achamos que o melhor para aquelas pessoas é se elas tivessem uma casa, se elas tivessem algumas coisas. E eu estou enquadrando aquelas vidas que estão fora da norma dentro de uma norma que é esperada, que é desejada. Por quem? Pelo Estado. E muitas vezes nós somos cúmplices disso. E aqui, gente, então, eu trouxe algumas, falando, né, como nós devemos cercear, não nos colocarmos dentro desses manuais e questionarmos o nosso posicionamento ético, e aqui eu estou falando extremamente de uma questão ética e não de uma questão moral, que eu acredito que não diz respeito unicamente à minha profissão, porque eu não consigo imaginar um profissional da psicologia que na sua vida ele tem um posicionamento ético e dentro do seu consultório, dentro da sua clínica, ele tem um outro posicionamento ético. Isso não tem, eu e a Ana Clara não entramos na clínica, colocamos uma capa e somos profissionais da psicologia. Terminou nosso atendimento, tiramos uma capa, agora eu sou o Rogério e ela é Maria Clara. Não. O posicionamento ético, estético e político de vida que eu tenho na minha vida é o posicionamento ético, político e estético que eu levo para os meus atendimentos. Então, não tem como a gente não pensar em como a nossa profissão, ela nos cerceia e ela nos orienta em relação às questões de orientação sexual, identidade de gênero, expressões de gênero e práticas sexuais. Não trouxe todo o código de ética, né, gente? Claro, óbvio, mas algumas coisas interessantes, tá? Mesmo porque o nosso tempo é curto, tá? Então, lá nos princípios fundamentais, né, vai dizer que por onde nós vamos basear o nosso trabalho, que é na promoção de liberdade, de dignidade, de igualdade, de integridade do ser humano. Não fala aqui que é do homem cis, da mulher cis, do homem branco, da mulher branca. Fala que é do ser humano. E quem é o ser humano para você?
apoiando, então, nos valores que embasam a Declaração dos Direitos Humanos. O psicólogo e a psicóloga, eu peço desculpas, porque ainda o nosso Código de Psicologia, Código de Ética de Psicologia ainda não englobou a linguagem neutra e nem a linguagem não sexista, então, a psicóloga e o psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas, não diz de quais pessoas, e das coletividades, e contribuirá para a eliminação de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Ou seja, nós somos chamados, convocados a contribuir para a eliminação de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. E aí, eu estou aqui no projeto, me dispondo a trabalhar e acolher as pessoas transmasculinas e os homens trans, e lá no meu Facebook, lá no meu Instagram, estou lá, apoio o Bolsonaro. Meu bem, você está fora da casinha. Né? Porque você tem que, nós somos chamados a eliminar qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Se você apoia um governo que promove isso, algo está errado. E ainda continua, a psicóloga e o psicólogo atuará com responsabilidade por meio de contínuo aprimoramento profissional, ou seja, eu tenho que atualizar os meus diálogos, as minhas aproximações teóricas e metodológicas, contribuindo para o desenvolvimento da psicologia como campo de ciência e conhecimento de prática. Eu não vou ler tudo, gente, porque eu quero passar as outras resoluções, mas só a sétima aqui, a psicóloga e o psicólogo considerar as relações de poder nos contextos em que atua e os impactos dessas relações sobre as suas atividades profissionais, posicionando-se de forma crítica e consonância com os demais princípios deste código. Então, quer dizer, eu tenho que levar em consideração as relações de poder da nossa sociedade que coloca as pessoas trans dentro de uma transfobia, dentro de um processo de transfobia estrutural que nós vivemos, dentro de um processo de racismo estrutural que nós vivemos, diante de vidas que morrem a cada minuto, a cada instante no Brasil. Tá. E o que nos é vedado? Praticar ou ser conivente com qualquer ato que caracterize negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Tá? E aqui a B que eu quero trazer também interessante. Induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou qualquer tipo de preconceito quanto ao exercício de suas funções profissionais. Então, quer dizer, o meu muitas vezes eu estou trabalhando com diversas religiões, diversas ideologias, diversas orientações sexuais, e aí essa pessoa chega no meu consultório, no meu local de trabalho, tem uma Bíblia em cima da mesa, tem um crucifixo na parede. Espera aí, algo está equivocado. Tá, isso aqui eu vou pular, porque aí eu quero ir para essas resoluções. Bom, e aí, como eu te trouxe lá no começo, a psicologia já tem, lá desde 1999, a resolução 001 de 99, que estabelece as normas de atuação para os psicólogos e psicólogos em relação à questão de orientação sexual. Então, se você não conhece essa resolução, leia essa resolução, que inclusive já saiu uma nota técnica recente em relação a essa resolução, tá? Porque ela vai nos dizer sobre como nós devemos pensar os nossos atendimentos e os nossos acolhimentos. Porque ela é extremamente importante. Em 2017, 23 psicólogos e psicólogas entraram com uma liminar no Brasil, aquela questão para quem já sabe ou não sabe, questionando que queriam que caísse essa resolução. Eles alegavam que essa resolução impossibilitava o desenvolvimento de estudos, atendimentos, pesquisas científicas acerca dos comportamentos das práticas homoeróticas, tá? Então, eles buscavam, né, através dessa resolução, oferecer em seus tratamentos uma reorientação sexual. Foi um grande debate. Eu lembro que eu estava na Abrapso nesse ano, que foi em Uberlândia, e nós estávamos junto com o Conselho Federal de Psicologia, e foi aí, a partir desse questionamento, de todo esse embate dentro do campo jurídico que aconteceu, que logo no ano seguinte, o Conselho Federal de Psicologia apressou para sair a resolução 001 de 2018. Então, hoje, gente, não vamos dizer assim, isso não acontece. Sim, aconteceu em 2017. E quantos psicólogos e psicólogas ainda que estão ainda nos seus atendimentos, nos seus acolhimentos, tentando reorientar sexualmente as pessoas, tentando patologizar ainda as identidades trans, tentando ainda curar aquilo que... e a maioria desses psicólogos e psicólogas se declaram psicólogos e psicólogas cristãs, que já vai contra o nosso código de ética, que já vai contra a formação de ciência e profissão no Brasil enquanto psicologia,
né? Então, são questionamentos e são resoluções e documentos que nós precisamos conhecer, não somente para a nossa atuação, mas também para colocarmos em xeque essas psicologias dos manuais, essas psicologias do sacerdócio que legitimam tais práticas. Né? Não vou trazer também toda a resolução, mas ela vai trazer lá, né, principalmente no parágrafo único, os psicólogos e psicólogas não colaborarão com eventos e serviços que propõem o tratamento e cura das homossexualidades. Né? Então, os psicólogos não se pronunciarão, nem participarão de pronunciamentos públicos nos meios de comunicação de massa, de modo a reforçar os preconceitos sociais existentes em relação aos homossexuais como portadores de qualquer desordem psíquica. Gente, como o nosso tempo está curto, eu não vou passar todos, vou falar só o que diz cada resolução, tá? Para abrir para a gente o diálogo. E aí, em 2018, saiu a resolução 01 de 2018, que estabelece normas de atuação para as psicólogas. Aí, olha que legal, já trouxe uma linguagem não sexista para as psicólogas e os psicólogos em relação às pessoas transexuais e travestis. Não temos, como eu disse, uma resolução específica para transmasculinidades e transfeminilidades, mas temos essa resolução para pessoas transexuais de modo geral e travestis, tá? Ela também vai nos orientar, enquanto psicólogas e psicólogos, a exercer a nossa profissão sem discriminação às pessoas transexuais e travestis, né? Exercendo a nossa profissão lá no artigo 2º, perdão, as psicólogas e psicólogos no exercício profissional não exercerão qualquer ação que favoreça a discriminação ou preconceito em relação às pessoas transexuais e travestis, tá? As psicólogas e psicólogos em sua prática profissional não se utilizarão de instrumentos ou técnicas psicológicas para criar, manter ou reforçar preconceitos, estigmas, estereótipos ou discriminações em relação às pessoas transexuais e travestis, ok? Vou lá para outra resolução, porque falta 9 minutos. E aí, agora, recentemente, saiu em 2022 a resolução 08 de 2022, que estabelece as normas de atuação para profissionais da psicologia em relação às bissexualidades e demais orientações não monossexuais, tá? Que também vai trazer como a gente vai atuar, como a gente vai respeitar a autonomia, a integridade, a dignidade das pessoas atendidas que não se enquadram como heterossexuais, que não se enquadram dentro de um padrão heteronormativo. Então, reconhecendo a bissexualidade e demais orientações não monossexuais como legítimas, não as vinculando às homossexualidades ou às heterossexualidades, tá? Também trouxe para você, para mostrar para nível de conhecimento, que quando nós fazemos o acompanhamento psicológico das pessoas trans, isso aqui está no COF, que anteriormente era apresentado o serviço PSI à população trans como avaliação psicológica, atualmente para a despatologização das identidades trans, hoje nós nos referimos a um acompanhamento psicológico e não uma avaliação psicológica no processo transexualizador, desde o acolhimento inicial, ou seja, antes, né, do processo até o pós-operatório, caso a pessoa se submeta ao PIT pela intervenção cirúrgica, ou seja, nem todas as pessoas trans também fazem hoje o processo de cirurgia. Isso tem que estar muito, muito, muito óbvio, muito claro para nós, tá? Então, é importante, por se tratar de um trabalho multidisciplinar, o COF orienta que o processo transexualizador realizado pelo SUS garante o atendimento integral da saúde à pessoa trans, incluindo acolhimento, uso do nome social, hormonoterapia e cirurgia de adequação do corpo biológico à identidade do gênero social. É o objetivo da assistência psicológica, a promoção de autonomia da pessoa a partir de informações sobre a diversidade de gênero e esclarecimentos sobre os benefícios e riscos dos procedimentos de modificação corporal e social. O sujeito deve ter clareza de que a atenção é singular e flexível e que o projeto terapêutico pode ser modificado de acordo com as necessidades de cada um. Né? E aqui o mais importante, conforme a nota técnica do Conselho Regional, principalmente do Conselho Regional de Psicologia do Paraná, a 002 de 2018, orienta-se que o documento elaborado, né, para esse atendimento é um relatório psicológico, tá, gente? Em conformidade com a resolução supracitada, que é a resolução 06 de 2019, que institui as regras para a elaboração de documento escrito pela psicologia, né, pelos psicólogos e psicólogas em exercício profissional, no qual poderá contextualizar a prestação de serviço psicológico e a importância de determinados procedimentos para a pessoa. Indica-se evidenciar no documento que o serviço não se trata de produção de um laudo psicológico, isso é muito importante, com fins de diagnóstico,
contribuindo para a despatologização, e, nesse sentido, não se faz necessária a indicação do CID ou outra classificação. E aí eu quero encerrar abrindo para perguntas, apesar do pouco tempo que temos, perguntando para vocês e deixando essa provocação. Que psicologias nós queremos? Obrigado.